Quando a gente ouve a questão sobre a autossabotagem, na verdade a gente não identifica de cara, porque a autossabotagem é algo para você que é profissional, você que está no seu atendimento, ouvindo se realmente aquilo que está aparecendo diante de você é ou não uma autossabotagem. Quando a gente olha para a autossabotagem, a gente precisa entender que é possível encontrar caminhos neurais para que esse problema e essa dificuldade fique mais leve e claro na vida do seu atendimento, durante os seus atendimentos. Porque esses caminhos neurais, eles justamente eliminam a autossabotagem. São caminhos que nós encontramos no nosso sistema neural que vai ajudar a pessoa entender que ela está se autossabotando. Ela vai ter clareza e vai parar para pensar, não, eles não estão me criticando, eles estão realmente apontando a autossabotagem que a pessoa está vivendo. Então, primeira coisa, para a gente ter essa assertividade da autossabotagem, nós precisamos entender os traços de caráter de cada indivíduo, de cada funcionamento, porque cada pessoa tem um jeito diferente de funcionar. Elas funcionam de maneira diferenciada. Então, quando você identifica o funcionamento daquela pessoa, o seu atendimento fica mais leve. Então, peraí, eu sei que essa pessoa que eu estou atendendo, ela tem uma predominância no traço de caráter rígido. Ou eu sei que essa pessoa que eu estou atendendo, ela tem uma predominância no traço de caráter esquizoide, ou seja, oral, psicopata ou até o masoquista. A gente consegue, com assertividade, encontrar caminhos para aquele funcionamento. Então, primeira coisa, primeira pauta que nós precisamos entender é identificar o traço predominante, que é o traço de formação de caráter dessa pessoa. Quando a gente faz isso, primeiro, a gente já elimina muitos caminhos da frente. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar realmente a autossabotagem ou é uma procrastinação do que você está atendendo. Porque se eu começo a ouvir e achar que aquilo é só uma procrastinação, eu vou errar na minha devolutiva, eu vou errar no meu diagnóstico, porque eu estou achando que é procrastinação, sendo que é uma grande autossabotagem. Os traços de caráter que mais se identificam como autossabotagem podem ser o traço de caráter esquizoide, pode ser o traço de caráter masoquista e pode ser o traço de caráter rígido. Mas isso não significa que o traço de caráter psicopata e o traço de caráter oral também não tem a questão da autossabotagem. Não, é mentira. Todos os traços podem ter uma autossabotagem, mas é muito mais propício isso acontecer no traço de caráter esquizoide, que é do mundo imaginário. Ele se autossabota o tempo inteiro. Por quê? Ele já imagina o que vai acontecer. Ele já imagina uma possível solução. Imediatamente, ele já pensa, mas isso não vai dar certo. Então, se isso não vai dar certo, eu não vou fazer. O que ele acabou de fazer? O esquizoide, ele acabou de pensar numa solução, acabou de se sabotar, de se autossabotar, e já deu uma decisão para ele mesmo. Eu não vou fazer isso porque essa minha ideia é muito ruim, então essa minha ideia não funciona, então eu não vou fazer. É óbvio que o esquizoide vai funcionar desse jeito, porque ele se autossabota o tempo inteiro com as ideias. Ele se autossabota o tempo inteiro no mundo imaginário dele.
Diferentemente do traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido, ele é executador, é o traço que faz, que ele tem velocidade, ele quer fazer logo. Como é que o rígido se sabota? Não fazendo. Então, ele tem muita preguiça de fazer, porque ele já fez muitas vezes. E o rígido, ele se sabota do seguinte ponto: isso não faz mais sentido para mim. Porque o rígido, quando não faz mais sentido, ele sai fora. Eu não quero mais fazer isso, eu já fiz isso muitas vezes. O rígido ou a rígida, ele vai sair fora logo e vai se sabotar dizendo: não, mas eu já fiz isso. Olha como é diferente do esquizoide. Eu não vou fazer porque isso vai dar errado. Ele nem fez. Diferente do rígido. Eu já fiz e eu já estou cansado de fazer. Olha a diferença do esquizoide para o rígido. Então, enquanto um está se auto-sabotando na ideia, o outro está se auto-sabotando no fazer. Tá percebendo que no seu atendimento você precisa saber com quem eu estou falando? É com um esquizoide ou é com um rígido ou uma rígida? Olha como facilita a sua vida no atendimento quando você olha, calma aí, eu estou falando com esquizoide, então vamos para esse caminho que é o mundo das ideias. Faça ele entender que ele está se auto-sabotando nas ideias antes de executar. E o que ele precisa é de um executador. Tá, mas aí quem eu estou atendendo é um rígido, uma rígida. Faça ela entender que não faz mais sentido. Por isso que ela está se auto-sabotando, porque para ela não faz mais sentido, para ele não faz mais sentido. O rígido, quando perde o sentido, ele não quer fazer mais. Olha como facilita a sua vida no seu atendimento para ajudar um traço de caráter rígido. Só estou dando um exemplo, gente. Mas pode ser qualquer outro traço de caráter. Por exemplo, o masoquista. Como é que o masoquista vai se auto-sabotar? O masoquista, ele se sabota no processual, porque é o traço exatamente da organização, de repetir processo. Como é que ele se sabota? Ele vai sempre querer fazer tudo metodicamente, porque o que ele precisa fazer realmente, ele não faz. Ele fica, não, mas primeiro eu preciso arrumar essa parede, primeiro eu preciso arrumar esse chão, primeiro eu preciso arrumar esse computador. Ele vai colocando na frente uma infinidade de obstáculos para fazer o que ele precisa, mas na cabeça dele, se isso não tiver organizado, ele não vai fazer. É um outro caminho de autossabotagem.